A história começa com Lily acordando e preparando um delicioso chá para seu amigo Zenos, que acha aquilo delicioso, como sempre, reparando também só haver mais uma folha na jarra. Então nos é explicado que nesse mundo um curandeiro é considerado de terceira categoria quando só consegue curar ferimentos. Os de segunda são aqueles que, além de curar, conseguem também oferecer conforto. Já os de primeira são aqueles que conseguem fazer do mundo um lugar melhor. Por isso a história desse país está fortemente ligada às contribuições dos curandeiros, o que rendeu a eles uma posição de prestígio na hierarquia do reino. Desde então todos os curandeiros se reúnem para estudar nos hospitais e assim obter suas licenças para poderem atuar. No entanto, do outro lado do reino existe uma pessoa que não recebeu educação formal nem possui licença para atuar. Nisso, após um rapaz pagar Zenos e ir embora, Lily aparece questionando se ele vai mesmo sair, o que Zenos confirma, pois tem uma visita domiciliar marcada, mas promete voltar até o anoitecer. Lily então decide que irá preparar o jantar para quando seu amigo chegar e logo começa a cozinhar. Ao sentir aquele cheiro delicioso, Carmila aparece ficando ansiosa para provar o ensopado de Lily, porque todas as comidas dela sempre são muito gostosas. Essas palavras deixam a garota feliz, revelando que pretende se casar com Zenos, assim vai poder fazer vários pratos gostosos para ele todos os dias. Já sua amiga sorri e avisa que irá descansar um pouco até a hora do jantar. Nesse momento chega uma garota chamada Zorfia procurando pelo rapaz, mas quando ouve que ele saiu resolve ficar lá esperando. Então surge mais uma procurando por Zenos na esperança de encontrá-lo para que ele faça carinho em sua cauda. E quando percebe que ele não está lá, fica decepcionada, mas também resolve esperar discutindo com Zorfia, afinal ambas querem a atenção do rapaz. Nisso chega mais uma quebrando a porta e logo acaba se juntando às outras duas, querendo saber se elas também vieram pela comida, mas ambas dizem que não. Nisso Lily volta a cozinhar, aproveitando para colocar seu ingrediente secreto, e logo avisa as garotas que só irão comer quando Zenos chegar. Elas concordam com isso e decidem esperar enquanto Lily aproveita o momento para ir catar a roupa no varal, deixando as garotas lá dentro. Só que o cheiro da comida está tão bom que as garotas acabam indo provar, achando aquilo extremamente gostoso. E apesar de Zorfia achar que elas vão deixar Lily bem triste se comerem tudo, nem ela aguenta o cheiro e acaba indo provar também. Enquanto isso, do lado de fora, a garota fica se questionando sobre a hora em que Zenos irá voltar para casa. Já na cozinha, as garotas acabaram comendo a comida toda, o que as deixa desesperadas sem saber o que vão falar para Lily, até que uma delas acaba dando a ideia de fingirem amnésia e todas concordam. Nesse momento Lily as vê em volta da panela, por isso questiona o que aconteceu. Elas tentam dizer não terem feito nada, só que essa desculpa acaba não colando, então elas revelam terem comido, o que deixa Lily sem reação. Elas sentem que Lily ficou decepcionada, mas uma delas diz não ter resistido, já que estava tudo muito gostoso e agora que comeu tanto sente que vai explodir, por isso sugere pedir a Zenos para que dê uma olhada nela. Mas as garotas não acham que isso seja algo que exija o tempo de Zenos. Além disso, a outra conta que sua cauda está muito áspera, por isso precisa passar um tempo com Zenos a acariciando. Nisso todas começam a discutir, mas Lily as faz parar porque Zenos não gostaria disso e revela que estava muito ansiosa para comer com todos reunidos. Mas agora que já não possui mais ingredientes, nem pode fazer outra refeição. E ao ouvir aquilo, Carmila aparece muito brava, vendo que as garotas comeram todo o ensopado que ela queria provar, por isso pensa em fazer outro usando a alma delas. Isso deixa todas apavoradas, mas Lily intervém pedindo para que elas arrumem ingredientes, o que elas prometem fazer o mais rápido possível. Quando saem, Carmila nota que Lily é muito piedosa, porque se as garotas tivessem tocado nos vinhos, ela com certeza teria as amaldiçoado. Já Lily diz apenas ser justa e gosta de ter todos juntos na hora de comer, por isso agora sua única preocupação é se vai conseguir preparar o jantar antes de Zenos voltar. Enquanto isso, na cidade, Zenos passa por uma demi-humana que não está muito bem de saúde e revela ao dono dela ter saído um pouco do serviço porque estava com a barriga doendo. Então tratou de ir a um hospital, mas como não tem dinheiro, eles a expulsaram. Porém seu dono não dá a mínima para essa explicação, porque não acha que alguém como ela tem o direito de faltar ao serviço por causa de uma dor, então a leva de volta. Quando chegam no local, ele a joga em cima de uma lápide, mandando ela começar logo a procurar por itens valiosos.
Só que ele não nota o espírito maligno se apossando do corpo dela, então a golpeia mandando trabalhar logo, e ao ver que ela não quer levantar, a deixa para trás avisando que ela só irá comer quando achar algo. Porém no último instante consegue se desviar de um ataque muito veloz desferido pela garota, que agora encontra-se fora de si. Nisso ele sai correndo até que encontra Zenos e pede por ajuda porque sua escrava começou a atacar de repente. Nisso Zenos observa aquela aura sinistra e questiona o que o homem andou fazendo. Mas ele só diz ter sido um pequeno trabalho de agricultura e promete um bom pagamento ao rapaz caso ele elimine a semi-humana. Nesse momento Zenos salva o rapaz de um golpe e então a semi-humana começa a jogar várias pedras que Zenos desvia habilmente, deixando o aristocrata impressionado e pede para que ele acabe com a semi-humana. No entanto Zenos se recusa porque como curandeiro seu dever é tentar salvar o máximo de vidas que puder, então destrói com um golpe uma enorme pedra, deixando o aristocrata em choque porque nunca viu um curandeiro lutar assim. Nisso ela parte para cima usando sua super velocidade, mas nenhum ataque consegue atingir Zenos, que a manda para longe com seu escudo, fazendo com que várias paredes caírem e uma atinge o aristocrata. Após isso ele vai até a garota que reclama da dor que está sentindo após a batalha e Zenos resolve ajudar usando sua magia de cura para expulsar o espírito maligno, se perguntando que tipo de agricultura faz uma pessoa ser possuída. Em seguida usa sua cura novamente para dissolver o espírito no ar. Seu poder deixa o aristocrata muito impressionado vendo que ele curou uma perna quebrada em segundos, por isso pede para que lhe cure também. Mas Zenos diz que não vai poder porque já encerrou seu expediente, por isso vai voltar no dia seguinte. Essa afirmação deixa o aristocrata desesperado porque caso ele faça isso com certeza não terá chance de sobreviver, por isso dá um bom pagamento ao homem acima do que um curandeiro normalmente cobra. Porém para Zenos aquilo está muito longe de ser o suficiente, o que o aristocrata acha loucura visto que já pagou mais do que um curandeiro normalmente cobra. Só que Zenos informa não ser um curandeiro comum, já que ele é um clandestino, um tipo de profissão tão obscura quanto roubar túmulos. Ao ouvir isso o homem diz não saber nada sobre o assunto, então Zenos pensa na garota e decide ficar com ela como forma de completar o pagamento, e assim que o homem aceita Zenos lhe cura, o deixando ir embora na sequência. Longe de lá a garota acorda sem saber o que está fazendo ali, então Zenos trata de explicar ser o novo dono dela e questiona qual seria o seu nome, o que ela diz ser Tio. Agora que já se apresentaram, Zenos lhe manda retirar a blusa para que ele possa avaliar se não há problemas com seu produto e Tio, apesar de estar com vergonha, obedece. Nisso Zenos descobre o problema de saúde que está causando tanta dor na garota e com um simples movimento consegue arrancar o que causava esse mal e destruir. Só que tudo ocorreu de forma tão rápida que ela fica em choque porque normalmente isso envolveria todo um processo de abrir para a retirada da pedra. Mas Zenos não acha que fez nada de tão incrível porque acha que qualquer curandeiro consegue fazer algo assim. Agora que está completamente curada, Tio agradece muito, no entanto Zenos não acha que gratidão seja o suficiente, pois na verdade deseja um pagamento à altura pelo serviço. Isso deixa Tio ansiosa, se preparando para pagar da forma que o rapaz achar melhor. Mas ao contrário do que pensou, tudo que ele quer é que ela lhe ajude a achar um certo tipo de planta. Quando chegam lá Zenos fica muito feliz porque nunca teria conseguido encontrar aquela planta sozinho, por isso considera a dívida de Tio quitada. A garota, porém, não consegue acreditar nisso porque o que ele fez não deve ser quitado por um favor tão simples. Mas Zenos explica que apesar de simples essas folhas têm um imenso valor para ele, por isso não irá exigir mais nada dela. Então rasga o contrato, dando a Tio o controle de sua própria vida. Tudo isso deixa Tio confusa porque não faz ideia do que fazer agora. Mas promete que quando descobrir vai voltar para visitar o rapaz, então se despedem. Quando Zenos chega em casa, todas as outras garotas chegam também com várias comidas, deixando o rapaz confuso, e logo Lily decide se preparar para cozinhar. Enquanto faz isso, Zenos coloca suas plantas em um pote e quando a garota vê fica muito feliz, então decide que vai fazer o chá favorito dele antes do jantar para todos tomarem juntos. Então voltamos um pouco no tempo pro momento em que Zenos recebeu uma moeda enquanto estava sendo expulso de seu grupo. Zenos não entende o porquê disso, afinal o líder disse que eram como uma família quando resgatou Zenos das ruas, mas o rapaz diz que nunca o considerou de verdade. Apenas queria alguém descartável para o grupo poder culpar caso acontecesse algo, e mesmo que sua magia obscura de cura seja interessante, agora que o grupo ascendeu não precisam mais dele.
Porque ter um pobre num grupo de prestígio pegaria mal na alta sociedade, então deve pegar essa moeda para ir para bem longe e nunca falar que pertenceu a um dos maiores grupos da cidade. Zenos compreende e logo parte. Do lado de fora uma dupla está capturando uma garota elfa que se debate e consegue escapar, mas o rapaz dispara uma flecha que a faz cair no chão. Em seguida eles acabam lutando e o rapaz usa sua adaga ferindo a elfa de uma forma irreversível. Isso deixa a mestra furiosa porque ela valia muito dinheiro por ser um tipo de pessoa muito rara e agora não poderão ganhar nada. Zenos vê aquilo e para não entrar numa briga oferece sua moeda de ouro pela garota que ainda está um pouco viva. A mulher prontamente aceita vendê-la porque já que iam sair no prejuízo pelo menos puderam fazer uma grana antes. Zenos vai até a garota que se sente muito mal e acha já ter chegado ao seu fim. Mas Zenos nega porque é um problema fácil de tratar e com um simples movimento consegue curar completamente a garota. Ela não consegue acreditar que possa existir alguém tão habilidoso e se sente muito grata a Zenos pelo que fez. Mas se sente triste que ele tenha gasto seu dinheiro com ela. Porém Zenos não liga porque nem queria mesmo ficar com aquela moeda. Então pergunta o nome dela que ela responde ser Lily e informa não ter nenhum lugar para onde ir. Zenos resolve que vão pensar nisso depois pois no momento acha mais importante comprar roupas novas e uma refeição para a garota que se sente muito feliz e pergunta se ele não vai querer. Ele nega dizendo não estar com fome, mas a verdade é que não tem mais dinheiro e ainda não sabe como vai ganhar mais visto que foi expulso de seu grupo. Nisso entra no local um homem lagarto com o braço muito ferido, algo que Zenos atribui a um disparo mágico e nota que o dano foi muito profundo. Porém não é algo que o homem lagarto precise se preocupar porque ele pode resolver rapidamente. Então estende sua mão de onde sai uma luz esverdeada curando o ferimento completamente. Isso deixa o homem lagarto impressionado porque não sabia que um curandeiro poderia curar assim visto que nem os dos grandes hospitais conseguem fazer algo assim sem esforço. E está tão grato que resolve pagar Zenos pelo tratamento. Essa atitude deixa Zenos surpreso e reflete que se um aventureiro ganha pelo serviço prestado então é correto que ele como um curandeiro cobre pelo serviço também. Então decide se tornar um curandeiro ilegal. Mas não pode fazer isso na cidade porque o descobririam. Além disso tem Lily que ele precisa saber o que fazer. Mas a garota diz que vai acompanhá-lo a qualquer lugar porque ele a comprou então não irá embora. E também deseja ajudar Zenos em seu plano mesmo que seja perigoso. Vendo a insistência de sua amiga Zenos decide cuidar dela até achar um bom local onde possa deixá-la sob cuidados o que a deixa muito alegre prometendo cuidar de seu mestre. No dia seguinte eles vão até uma área abandonada fora da cidade onde todas as casas estão em ruínas. Lá Zenos procura por uma casa em bom estado para que possa servir de hospital para eles e explica não poderem pegar uma casa na cidade porque seriam descobertos. Mas Lily sente medo daquele local porque é um ambiente muito propício para a aparição de espectros. Um tipo de morto-vivo com poderes para controlar legiões de almas. Mas Zenos diz para ela não se preocupar e logo acham uma casa em bom estado. Quando entram ele acha tudo muito bom vendo que o teto está inteiro e possui paredes sólidas. Mas nesse momento surge um espectro pro desespero de Lily. Ela avisa aos dois que cometeram um grande erro ao entrar em sua casa e agora ela irá devorar ambos. Zenos tenta argumentar com ela dizendo só querer dividir a casa, mas a mulher não liga e logo avança. Mas é repelida pela magia de cura. Lily não entende como isso pode ser possível então ele conta que quando fazia parte do grupo de aventureiros certa vez o líder ficou com raiva e o mandou entrar numa dungeon cheia de espectros. Lá ele descobriu que sua magia de cura é extremamente nociva para esse tipo de criatura. Ela decide atacar novamente conjurando vários espectros, mas Zenos faz todos serem desintegrados num instante. Então diz a garota desejar apenas usar aquela área como um hospital e não pretende fazer mal a ela. A espectro vendo-se sem recurso acaba aceitando, mas afirma que o andar de cima será apenas dela. Toda essa situação deixa Lily muito impressionada vendo que seu mestre é muito forte. Então logo trataram de limpar todo o local enquanto esperam por clientes no dia seguinte. Mas eles demoram tanto de chegar que Lily fica chateada afinal fez até uma roupa de enfermeira para ajudar no atendimento. Zenos lhe pede para ter paciência porque os clientes vão chegar mesmo que eles não estejam divulgando o hospital.
E na verdade nem podem falar pras pessoas porque isso se espalharia pela cidade, então quem realmente precisar desse lugar vai descobrir por conta própria. Nesse momento entra o homem lagarto da outra noite animado por descobrir o hospital de Zenos e logo apresenta sua líder. Ela mostra o ferimento em seu braço perguntando se Zenos poderia curar. O rapaz observa notando que o ferimento foi causado por algo envenenado e por causa disso a maior parte dos tecidos já não possuem mais recuperação, portanto a única solução possível é tirar o braço. Ela não gosta dessa ideia, mas compreende que só tem isso a ser feito, então pergunta quanto isso vai lhe custar, o que Zenos diz ser 1 milhão. Esse valor absurdo deixa o homem lagarto em choque porque nenhum curandeiro jamais cobraria tão caro por essa operação. Mas a líder o silencia para perguntar a Zenos se ele vai mesmo cobrar esse preço, sabendo que está tratando de Zofia, uma das 3 chefes que comandam aquela parte da cidade. Zenos começa a dizer que esse valor não é apenas pela retirada do braço, mas também pela reconstrução, porque fazer um trabalho tão exaustivo requer muita energia e agora que está valorizando mais seu trabalho quer um valor justo. A mulher fica espantada com suas palavras porque nunca ouviu sobre um curandeiro com capacidade de reconstruir um membro, e isso deixa Zenos espantado porque achou que todo curandeiro poderia fazer isso. Mas como aprendeu a magia por conta própria, não sabe direito o nível de habilidade dos curandeiros da nobreza. Então eles começam o trabalho e com um bisturi de magia ele tira a parte que não serve mais, em seguida aplicando diversos encantamentos ele faz com que um novo braço cresça perfeitamente. Mas fazer um trabalho tão detalhado acaba lhe deixando bastante exausto. Porém a mulher se sente muito feliz com o trabalho do rapaz. Nisso acabam avistando a Espectro, que diz estar triste porque estava torcendo para a garota não resistir e ela poder jantar sua alma. Então vai embora, mas Zenos diz que apesar das palavras ela possui um bom coração. Isso tudo faz Zofia rir e afirma que a partir de agora Zenos vai cuidar do seu pessoal e ela pagará um preço justo pelo serviço. Alguns dias se passam e Lily decide servir um chá ao fim de um deles, botando também uma xícara para Carmila, que não toma cuidado e acaba se queimando. Nisso Lily comenta que eles têm recebido muitos clientes desde que Zofia veio se tratar, mas deseja saber o porquê dos homens lagarto estarem sempre feridos. Zenos atribui isso à briga entre os grupos que querem dominar o território, e assim que diz isso um dos grupos surge no local, liderados por Linga, a chefe dos lobisomens. Zenos diz que seu horário de atendimento já passou, mas ela segue dizendo que ele é um problema porque fica curando os homens lagartos, fazendo com que a batalha dure mais. Então vai acabar com ele para que ele não cure mais ninguém. No entanto, seu machado não consegue alcançar Zenos, que possui uma forte magia de defesa. Vendo que não conseguiu, ela manda seus soldados atacarem, mas eles também não conseguem causar nenhum dano a Zenos, então a líder manda eles destruírem toda a clínica. Dessa forma ele não vai mais ter um lugar para curar as pessoas. Nesse momento surge Carmila se preparando para dar uma lição neles por terem bagunçado sua casa. Mas Zenos a impede, dizendo compreendê-la, afinal não gostou de ver o que fizeram com sua clínica. No entanto, o andar de baixo é para salvar vidas e pertence a ele, então ela só tem o direito de fazer o que quiser se forem no andar de cima. Ela não gosta disso, mas compreende e vai embora. A líder dos lobos fica incrédula vendo que um espectro obedeceu o rapaz, então se curva contando que o povo dela tem muito medo de existências superiores como os espectros. Por isso pedem desculpas a Zenos pelo que fizeram. No dia seguinte ele recebe uma mensagem de um orc dizendo que a chefe dele deseja vê-lo. Zenos fica receoso ao ouvir esse pedido porque desde que começou sua pequena clínica tem recebido visitas das líderes das facções. E por causa de sua ajuda Zofia vem sempre lhe trazer algumas riquezas, enquanto que a outra está construindo um pequeno palácio como forma de se desculpar pelos danos causados à sua casa. Por isso decide perguntar se a líder dos orcs é mais razoável porque não quer mais problemas. O orc diz que ela é a mais sensata e sábia entre todos. Zenos então questiona o motivo dela não ter ido até lá pessoalmente. O orc então menciona o grande movimento de pessoas de facções rivais naquela casa e por ser um território tão perigoso sua líder nunca iria sozinha até lá. Além disso, o problema que ela está tendo a impede de se movimentar. Assim que ouve isso, Zenos decide ir vê-la. Quando chega lá, a mulher se apresenta como Loev, a líder dos orcs, e ao ver a curiosidade de Zenos para saber como ela lhe descobriu, a mulher revela que ele já possui muita fama nas favelas.
Pois mesmo que não digam seu nome, os boatos sobre um poderoso curandeiro clandestino vagam pelos becos. Então, após uma investigação, ela chegou nele. Zenos fica impressionado vendo que não conseguiu se manter tão oculto quanto queria, então questiona qual seria o motivo dela tê-lo chamado. Loev explica não poder se mexer e não sabe o motivo, então Zenos usa sua habilidade de scanner para identificar o problema e acaba descobrindo um cristal de mana no intestino da garota. Quando diz isso, a mulher se lembra de tê-lo comido quando o confundiu com um bolinho de arroz. Zenos acha que isso não necessita de suas habilidades porque vai sair naturalmente, então decide ir embora. Mas a mulher lhe para explicando se tratar de um cristal explosivo. E por ter mordido ele está muito estável e pode explodir a qualquer momento, por isso ela não pode se mexer. Apesar disso não ser um problema para ela, que aceita o seu fim sem medo, ela não quer que seus servos acabem com o mesmo destino que ela. Mas eles não querem a abandonar. Zenos ainda não entendeu onde ela quer chegar. Nisso ela conta já saber que o rapaz sempre cobra um preço equivalente pelo seu serviço, mas faz o trabalho de graça para crianças. E como ela também gosta de crianças, decidiu que vai deixar toda sua fortuna para Zenos ao invés de esperar que algum saqueador a roube. Zenos observa aquela situação e decide que vai ajudar, então conjura seu equipamento e com rápidos movimentos tira a pedra de mana. Sua habilidade deixa todos espantados porque nunca viram um curandeiro fazer esse tipo de coisa. Na sequência ele conjura sua barreira para suprimir toda a explosão da pedra. A mulher fica incrédula com tal atitude, visto que caso ele ficasse quieto poderia ter ficado com toda aquela fortuna. Mas Zenos jamais faria algo assim porque apenas cobra um preço justo por seu serviço. Suas palavras deixam Loev feliz e jura que lhe ajudará com qualquer coisa que ele precise, e para comemorar que está bem novamente decide comer uns bolinhos de arroz. Quando chega em casa nota Lily aborrecida porque aquelas líderes ficam indo muito na clínica mesmo não estando machucadas. Porém Zenos não faz ideia do motivo disso. Nisso Carmila conta ser porque elas amam Zenos e mesmo que ele não perceba ela consegue notar isso facilmente, pois nos seus 300 anos de vida aprendeu a identificar certas coisas. Seu argumento deixa Lily insegura porque não tem os mesmos atributos corporais que elas para poder disputar Zenos. Carmila segue avisando Zenos que se todas continuarem tão interessadas nele, em breve ocorrerá uma briga entre as facções, e aproveitando o momento diz a Lily para não ficar triste porque ela é muito linda também. Zenos acha uma besteira ocorrer uma briga por causa dele e não crê que isso possa acontecer. Mas no dia seguinte as garotas aparecem contando da briga que vão fazer e pedem para que ele fique do lado de cada uma. No dia seguinte todas se reúnem e começam a trocar insultos se preparando para a luta. Mas antes que isso aconteça, Zenos surge avisando a todos não ter vindo para impedi-los. Isso deixa as garotas felizes e mais motivadas para acabar com essa luta e ficar com o amor de Zenos. Segundos depois se inicia um intenso combate entre elas que demonstram suas habilidades e forças. Em seguida seus soldados também começam a lutar atacando seus inimigos e assim o combate vai seguindo durante várias horas. Mas não importa o quanto ataquem, nenhum soldado vai ao chão por muito tempo e apesar de exaustos todos ainda estão bem. Nisso Zenos cura Zopia e diz a todos não ter vindo para interferir. Mas também não vai deixar que eles se machuquem, afinal são seus pacientes. Isso faz as garotas rirem vendo que durante todo esse tempo estiveram sendo bobas porque ninguém ali vai se machucar, o que torna tudo inútil. Além disso Zenos explica que não faz sentido querer ficar brigando para se vingar de algo que sofreu, porque sempre que você se vinga está gerando um novo ciclo de ódio. Desse modo as desavenças nunca acabam, portanto se eles ainda quiserem continuar ele não vai impedir. Mas também vai continuar os curando e exigindo o pagamento adequado. Ao ouvir essas palavras a tensão no ar some, dando lugar à descontração das garotas que percebem o quanto estiveram sendo bombas e decidem fazer as pazes, decidindo que agora lutarão apenas por uma única pessoa. Lily fica impressionada com o que Zenos fez e questiona o porquê dele fazer isso. O rapaz então conta ter se lembrado de um ditado que sua mestra disse uma vez, em que o curandeiro de terceira linha cura as feridas. O de segunda cura e conforta. Já o de primeira transforma o mundo num lugar melhor, por isso por mais que ele seja apenas um de terceira linha ainda deseja se esforçar para melhorar esse mundo. Ou pelo menos é o que ele gostaria de dizer, porque na verdade ainda quer que seus pacientes continuem indo na sua clínica, assim vai poder ganhar mais dinheiro. Mas Lily sabe que ele está mentindo, porque quando todos estiverem bem ninguém vai precisar ser mais curado.
Ela então decide revelar gostar muito de Zenos e ele diz o mesmo para ela sem entender o que ela realmente quis falar. Após isso decide que já é a hora de cobrar pelo seu serviço, afinal curar tanta gente dá trabalho. Já no castelo, o comandante chama sua vice-comandante para falar sobre algo peculiar que acabou de acontecer. Há pouco tempo foi-lhe dada a informação de que as 3 facções da parte pobre do reino se acalmaram, algo que Krishna considera impossível já que elas possuem um conflito de décadas. Essa situação deixa o comandante receoso porque aquele reino foi forjado se baseando no caos da parte pobre para sustentar toda a hierarquia do reino. Desse modo a nobreza pode reinar em paz enquanto os pobres podem descontar suas frustrações brigando. Mas com essa paz entre os grupos o rapaz teme que possam se organizar para causar uma revolução. Krishna ainda não consegue entender como as 3 líderes fizeram as pazes já que ambas se odeiam, então o homem conta haver um boato de um mediador que as ajudou. Por isso está dando a sua vice-comandante a missão de achar esse mediador e trazê-lo sob custódia para o bem do reino, coisa que ela prontamente atende. Enquanto isso na clínica Zenos dá um espirro e todas as garotas se oferecem para cuidar dele caso esteja doente. Mas ele não vai precisar e logo trata de curar Zofia, que está machucada. Lily acaba se lembrando que já faz um tempo que ela não se machuca, então a mulher revela ter se machucado no trabalho quando estava saindo da casa de um aristocrata e acabou entrando numa briga com os guardas. Além disso, naquele lugar havia uma mulher poderosa chamada Rosa de Ferro, temida por ser a vice-comandante do exército. Nisso Carmila surge avisando que seria um grande problema ter mais uma mulher perigosa naquela casa. Mas Zenos não acha que isso vá acontecer, principalmente porque ele não deu nenhum motivo para os guardas irem atrás dele. Após isso Lily decide servir o jantar e já que todas ficam brigando para decidir o que será servido, ela opta por preparar um pouco de cada coisa, deixando todas felizes. Assim que termina, Carmila vai embora comentando sobre o fato de Zenos ser o único a conseguir colocar líderes tão perigosas na mesma mesa, o que o faz se sentir como um adestrador de animais. Mais tarde a Krishna chega na favela e se surpreende ao ver todos em harmonia, então vai perguntar a um deles o que aconteceu. O lagarto conta que seus vizinhos não são tão ruins quando você os conhece melhor. Ela tenta saber mais, porém o rapaz decide não contar para manter o segredo de Zenos. Mas a mulher insiste em saber quem é o mediador que possibilitou aquela paz. Mas o homem decide não revelar nada, então chama por sua chefe que passava por perto. Krishna acaba tendo que fugir para não chamar tanta atenção em território inimigo. Além disso, se pergunta como eles conseguiram ter seus braços curados, visto que os ferimentos que causou não poderiam ser curados nem pelos melhores curandeiros. Enquanto ela anda, acaba se perdendo na floresta, então continua andando até que chega a uma casa contando o que aconteceu. Esse fato a faz perceber que seu único defeito é ter um péssimo senso de direção. Nisso ela viu a luz acesa e decidiu vir pedir por informações. Nesse momento surge Lily oferecendo chá e ao ver suas orelhas de elfo, a garota puxa sua arma e usa uma magia de fumaça contra Zenos. E se acha com muita sorte de ter ido àquele lugar, pois enquanto procurava por uma pessoa acabou achando o sequestrador de crianças. Afinal, como Lily é uma elfa, definitivamente não deve ser da família dele. Mas Lily explica que a garota está errada, pois na verdade Zenos a salvou dos verdadeiros sequestradores, o que faz Krishna perceber ter se exaltado, sendo seu pavio curto seu único defeito. E conta ter usado apenas uma munição para dormir, então o rapaz ficará bem. Nisso Zenos aparece ainda de pé, comentando que ela já havia dito que seu único defeito era o péssimo senso de direção. Ao vê-lo, ela logo trata de se desculpar pelo que fez, mas não esconde sua surpresa em saber que o rapaz está de pé e sem nenhum ferimento. Zenos então explica ter usado magia defensiva para se proteger, mas Krishna não consegue acreditar nisso porque nenhuma magia defensiva poderia proteger ele de suas armas. Mas já que ele continua afirmando ter sido apenas isso, ela conclui que ele deve ser um mestre da magia defensiva. Alguém que dedicou sua vida inteira para aperfeiçoar essa arte e ganhar o título de aquele que deu duro pela magia defensiva. Mas todos acham aquele nome péssimo, o que ela reconhece porque seu único defeito é a falta de habilidades para dar nomes. No entanto, sabe que essa é a única explicação que faz sentido, afinal ele pode enganar qualquer pessoa, mas nunca conseguiria enganar a vice-comandante do exército real. Sabendo disso, Zenos colocou um sinal de alerta para ninguém se aproximar enquanto a mulher estiver em sua casa. Lá dentro ela decide revelar ter ido às favelas por estar em busca do mediador.
A pessoa que conseguiu acabar com as brigas entre as facções e precisa levá-lo sob custódia porque alguém com tal poder a longo prazo representaria um perigo para o reino. Mas desde que chegou não conseguiu nenhuma informação sobre, nem sequer viu um rastro. Zenos acha que talvez esse mediador só queria passar despercebido enquanto ajuda as pessoas, o que faz Krishna achar que ele conhece a identidade do mediador, mas ele nega. Lily então segue dizendo que ao que aparenta o mediador é uma pessoa de bom coração que não almeja poder embora goste de receber seu dinheiro. E no fundo só quer ajudar as pessoas porque é o certo a se fazer, mas também diz não fazer ideia de quem ele seja. E agora que já está bem tarde, Zenos decide que vai mostrar o caminho da cidade para a garota voltar para casa. Mas na saída ela nota uma cama na sala. Zenos diz que já ia jogar aquela cama fora, mas Krishna tem a ideia de ficar com ela e usar aquela casa como base para ficar perto das favelas enquanto busca pelo mediador. Dessa forma, assim como Carmila previu, mais uma mulher perigosa passa a frequentar aquela casa. Mais tarde Lily serve um chá com o qual Krishna acaba se queimando devido à sua alta sensibilidade, que é seu único defeito. Mas Zenos acha que ela já está acumulando muitos defeitos. Ao ver os dois conversando, Lily acaba ficando com raiva e logo sobe no colo de Zenos exigindo que ele faça carinho em sua cabeça. Nisso Carmila surge invisível explicando que a garotinha está com ciúmes da outra mulher, por isso não vai deixar Zenos dar sua atenção para ela. Então Lily segue fazendo várias coisas para chamar a atenção de Zenos, porém nada sai da forma como ela queria, então opta por usar uma tática ensinada por Carmila. Ela segura o rosto de Zenos e diz que não irá deixar ele dormir naquela noite, mas acaba sendo a primeira a pegar no sono. Zenos a coloca na cama e quando volta para a sala a mulher pergunta sobre as pessoas que sequestraram Lily porque ela também está investigando um caso de tráfico de pessoas naquela área. Por causa disso acabou se precipitando e usou a força contra Zenos mais cedo. Porém Zenos diz não saber de nada sobre o assunto, então a mulher muda de assunto para mencionar o fato de Zenos ser um mestre da magia de defesa. Algo que ela considera incrível, por isso quer saber se um curandeiro com o mesmo nível de dedicação poderia regenerar completamente um membro. Coisa que ela acha loucura porque somente um santo ou algo do tipo poderia fazer algo assim. No entanto, precisa saber porque em uma luta com Zofia ela causou um dano considerável ao braço dela e esse dano não poderia ser simplesmente curado. Porém, quando a viu mais cedo ela estava com seu braço bem novamente, por isso acredita que se existir um curandeiro com tão alto nível de poder, suas palavras devem ter muito peso para essas pessoas. Então se faz ainda mais necessário a prisão desse tal mediador. Suas palavras deixam Zenos intrigado, querendo saber o motivo dela odiar tanto as favelas. Nisso ela revela que quando era pequena sua mãe vivia levando comida para as pessoas carentes, até que certo dia ela acabou sendo atacada por um criminoso que queria sua aliança e não resistiu. Desde aquele dia Krishna decidiu que se tornaria a cavaleira perfeita para manter a paz no reino. Assim conseguiu se tornar a vice-comandante mais jovem da história. Mas como desde que aquele dia ela nunca mais sorriu, isso acabou lhe rendendo o apelido de Rosa de Ferro. No dia seguinte a mulher sai avisando que irá voltar à noite e Zenos aproveita para curar sua amiga que acabou se machucando novamente. Nesse meio tempo Krishna acabou se perdendo e voltou para casa, só que ao ver Zofia ambas acabam se preparando para o combate. Krishna quer levar a mulher presa, mas Zofia acha que ela está buscando pelos bandidos errados, afinal já ouviu o boato de que os cavaleiros reais estão investigando uma rede de tráfico de crianças. Krishna diz que essa rede se concentra nas favelas, por isso faz sentido o foco da investigação ser lá. Mas Zofia revela que ela está completamente enganada. Porque na verdade a pessoa que comanda esse esquema é um nobre chamado Calendor. Porém Krishna não consegue acreditar porque o homem é um filantropo e só o pessoal da favela ousaria cometer tais crimes. No entanto, Zofia acha que sua percepção da realidade está completamente alterada pelo ódio que ela sente do povo das favelas. Por isso simpatizam tanto com o mediador, pois ele não liga por nível social das pessoas. Apenas cura todos igualmente em troca de um valor justo e até curaria Krishna naquela situação. A mulher acaba ficando com muita raiva das palavras de Zofia, mas Zenos acaba se colocando na frente para que não haja um enfrentamento. E revela que não vai deixar ela atacar uma de suas pacientes porque ele é o tal mediador. Porém a mulher não acredita porque ele é um mestre na magia de defesa, não na de cura.
Mas já que ele pretende ficar do lado dos semi-humanos, ela parte em busca de outro local para usar como base. Só que acaba indo pro caminho oposto ao das favelas. Ela vai até a mansão do Lord Calendor, onde explica haverem muitos ataques de ladrões nas redondezas, por isso decidiu fazer uma inspeção surpresa para verificar o nível de segurança do homem. Mas isso é só por causa da acusação de Sofia. No entanto, ela não conseguiu notar nada de esquisito na casa a não ser a quantidade anormal de guardas e sua distribuição, que se concentra mais ao fundo da casa. Então, antes de ir embora, pede para usar o banheiro e vai até uma entrada por onde passa e acaba encontrando as crianças que veio buscar. Porém, nesse momento acaba sendo atingida por um disparo do Lorde, que acha horrível o fato de uma cavaleira real estar xeretando em seus negócios ao invés de manter a plebe na linha. Mas já vai acabar com esse problema, o que faz a mulher lamentar por não ter conseguido ser a grande salvadora que prometeu a sua mãe e a essas crianças. Nesse momento, Sofia chega seguida por Zenos, que vieram ajudar e cobrar um preço alto pela visita domiciliar. Nisso o Lorde dispara novamente, mas Zenos não é afetado por causa de sua barreira e, vendo que não adianta, o Lorde tenta fugir, mas acaba caindo, deixando a outra arma sair voando. Zenos a pega e, ao ver aquilo, o Lorde começa a implorar e a se desculpar por todo o mal que fez a ele e a cavaleira. Só que Zenos decide punir ele por também ter feito mal aos seus futuros pacientes e manda o cara pra longe só de cueca. Quanto a Krishna, ela pede para que Zenos tire as crianças dali e leve aquele homem à justiça, porque ela não vai ter como fazer isso mais. Porém, Zenos não quer ter todo esse trabalho e não acha que a garota deva desistir, então começa a reconstruir suas partes destruídas. Ao fazer isso, a mulher percebe que ele é realmente o mediador que ela esteve buscando e acha que ele é o verdadeiro herói que ela não conseguiu se tornar. Mas Zenos explica que para algumas pessoas ela é uma heroína porque foi a primeira a agir nesse caso mesmo sozinha. Ela então conforta as crianças dizendo que vai tirá-las de lá e começa a chorar pensando nas palavras de Zenos, porque isso a fez perceber que sua mãe também foi uma heroína. Pois embora tivesse muitos defeitos, ela sempre alimentava o povo com a comida que ela mesmo preparava e com certeza para muitas pessoas ela foi uma heroína. Após isso, os homens lagartos ajudam a tirar as crianças de lá e Zenos sente que já é hora de voltar para as sombras, porque em breve os cavaleiros vão chegar. Mas antes que sumam, Krishna pergunta o motivo dele ter vindo lhe salvar e Zenos informa ter sido por causa de sua dívida, afinal ela prometeu pagar por usar a cama da clínica. Essa informação faz Krishna rir como já não fazia há muito tempo. Porém, Sofia acha seu sorriso assustador, coisa que Krishna atribui ao tempo que ficou sem fazer isso. E admite que esse é um de seus muitos defeitos. Então vemos uma memória de quando Zenos foi encontrado pelo seu antigo líder. Naquele momento ele informou saber um pouco de magia de cura que poderia ser muito útil pro grupo, e apesar do líder não acreditar que seja verdade porque um plebeu jamais teria recebido esse tipo de educação, ainda assim decide trazer Zenos pro seu grupo, afinal só precisa de alguém que possa descartar no futuro. Dessa forma, alguns anos se passam e ele segue lutando enquanto Zenos lhe cura. Só que o rapaz não consegue perceber a cura de Zenos e acha que o rapaz está sendo apenas um inútil enquanto ele vence os inimigos sozinho, por isso tomou a decisão de expulsar Zenos do grupo. Agora que algum tempo já se passou, a fama de sua equipe de sempre saírem ilesos de qualquer perigo se espalhou pelas cidades, o que fez um lorde se interessar e contratá-los para um serviço importante: coletar peles de raposas flamejantes para que ele possa fazer um belo presente para o aniversário de sua filha. Tal coisa deixou o grupo animado, vendo nisso uma oportunidade de cair nas graças da nobreza, por isso assim que encontram as criaturas, um dos magos já começa conjurando sua proteção mais forte. Em seguida o combate se inicia, mas algo parece errado porque as raposas estão causando um dano incrível que eles nunca haviam presenciado mesmo com uma barreira em volta deles. E vendo que não há como vencer, eles decidem recuar por enquanto. Eles conseguem sair de lá inteiros, mas o líder não consegue acreditar que estão tendo dificuldades contra criaturas de rank B. Essa situação leva um deles a questionar se por acaso a magia de cura de Zenos era verdadeira, o que o líder não acredita, mas considera uma boa ideia trazer um curandeiro da próxima vez. Assim eles voltam lá alguns dias depois, dessa vez acompanhados de uma jovem curandeira com habilidades medianas. Ela, porém, fica curiosa para saber o motivo daquele grupo precisar dela, já que sempre saem ilesos das aventuras. O líder diz terem seus próprios problemas e segue em frente focado em conseguir as peles para agradar o Lorde.
Já o outro membro questiona se o amigo deles ficará bem. A garota reflete sobre a questão, chegando à conclusão de que ele vai sobreviver, no entanto não poderá mais atuar como aventureiro. Ao ouvir isso, o líder considera o rapaz um fraco que não estava apto a fazer parte do grupo, então adentram na caverna. Dessa vez as raposas começam o combate fazendo uma emboscada, deixando o grupo numa grande desvantagem, e mesmo com a magia de defesa já tendo sido lançada, o mago do grupo acaba sendo atingido e sofre grandes danos. O líder então manda a garota curá-lo, porém ela já está fazendo isso, mas suas habilidades não são o suficiente. Essa situação assustadora faz eles terem que recuar novamente, e assim que saem de lá ele briga com o criador de barreiras, achando que o homem não está fazendo seu trabalho. No entanto, a garota defende o homem, explicando que se não tivesse uma magia de barreira sobre eles, aquele mago não teria resistido ao ataque. E precisam levá-lo o mais rápido possível a um curandeiro de alto nível na capital. Vendo aquela situação, o líder não consegue acreditar que Zenos conseguia curar esse tipo de ferimento, por isso questiona a garota se seria possível alguém curar esse tipo de dano. Ela afirma que sim, mas essa pessoa teria que ser alguém do alto escalão ou uma santa. Suas palavras atingem o homem como uma pedra, o fazendo-se dar conta do erro que cometeu ao expulsar Zenos. Quando voltam para a cidade, o mordomo do Lord Fenel dispensa a equipe Fênix e afirma não querer vê-los nunca mais, porque devido à demora em conseguir as peles o Lorde acabou não tendo nada para dar de presente à sua filha no aniversário dela. E acha que se a equipe não era capaz de conseguir, deviam ter avisado para evitar tal transtorno. Aston sabe disso, mas não quis recusar a chance de fazer amizade com o Lorde, por isso se desculpa e afirma não ter sido culpa deles porque tinham um traidor no grupo chamado Zenos. Mas se lembra de que não pode dizer isso porque tomou todos os cuidados para apagar o nome de Zenos dos registros do grupo. Então pede ao mordomo para que ele lhe dê outra chance, pois mesmo que no momento eles tenham apenas metade da equipe, isso não é um problema porque vão recrutar mais pessoas. Assim que o mordomo sai, ele conta ao seu amigo que vão recrutar Zenos novamente, imaginando que já que o rapaz deve estar completamente desesperado e sem dinheiro, então ficará feliz em voltar pro grupo. Mas ainda não acredita nos poderes de Zenos, apenas acha que o rapaz dava sorte pro grupo, e assim que tudo voltar a ir bem, o grupo Fênix renascerá. Então partem para as favelas. No entanto, o colega de Aston se pergunta se Zenos ainda estaria vivo, o que Aston acredita ser provável, já que lhe deu um bom dinheiro em sua partida. E já que aquele lugar é muito grande, ele decidiu ir falar com as líderes daquele lugar. Dessa forma podem encontrar Zenos com mais facilidade. Nisso ele vai até Zofia, que ri quando descobre que eles são o grupo que teve a coragem de expulsar Zenos e os acha muito bobos. Isso deixa Aston irritado, mas Zofia logo os coloca em seus lugares e avisa a eles para não mexerem com o doutor. Os rapazes não conseguem entender o que acabou de acontecer e vão até as outras líderes, mas o mesmo ocorre novamente. Todas as garotas riem dele e lhe mandam não incomodar Zenos. Isso tudo deixa Aston incrédulo, sem entender como as três líderes respeitam Zenos e não acha que seja possível que um mero plebeu seja tão influente. Nesse momento eles acabam vendo Zenos passeando pelo local e vão atrás dele. Quando Zenos os vê, fica impressionado, então Aston informa querer que Zenos volte pro seu grupo, mas Zenos diz não ter interesse, o que deixa Aston em choque. Ele insiste até que Zenos decide que pode ajudá-lo nas horas vagas, mas isso terá o custo de 50.000 por cada cura. Tal valor faz Aston surtar, sem acreditar que Zenos está cobrando, sendo que ele está dando a oportunidade de deixar o rapaz voltar pro seu grupo. Mas Zenos não vai voltar atrás no que disse, porque enquanto era parte do grupo foi tratado que nem lixo e não ganhava dinheiro nenhum, portanto agora quer um pagamento justo. Aston acha que o rapaz está louco porque ninguém vai valorizá-lo tanto quanto seu grupo. Nisso chegam diversas pessoas para falar com Zenos agradecendo por sua ajuda. Aston ainda não acredita que Zenos seja tão importante e continua tentando o convencer. Mas vendo que Zenos não dá a mínima para ele, o rapaz tenta atacar pelas costas. Porém acaba sendo atingido por um golpe de Krishna que não vai permitir que o homem machuque alguém. Zenos fica surpreso porque não esperava ver a mulher ali e ela diz ter vindo vê-lo. Mas acabou se perdendo, o que foi útil porque sua falta de senso de direção a fez chegar ali. E agora decide que vai levar Aston até as autoridades. Mas o homem joga a culpa em seu amigo, afirmando que ele o convenceu a atacar Zenos, então sai correndo de lá. Mais tarde as garotas contam a Zenos sobre a visita que receberam de Aston e logo trataram de colocar ele para correr.
No entanto, mesmo tendo mandado alguns soldados o vigiarem, todos acabaram perdendo o rastro, o que faz Zofia chegar à conclusão de que o homem pode ter ido pedir ajuda para a quarta facção. Uma que opera no submundo e faz qualquer coisa pelo preço certo. No entanto, como o grupo de Aston se deu ao trabalho de vir procurar por Zenos, isso as faz supor que talvez as finanças da equipe não estejam boas, por isso não precisam se preocupar. Mas Zofia fica receosa lembrando que existe uma pessoa nesse submundo conhecida como o Guia. Uma pessoa capaz de agir mesmo que não tenha dinheiro envolvido, desde que o valor pelo serviço seja interessante o suficiente. Naquela noite Lily acabou acordando no meio do sono e, ao ver Zenos ainda acordado, ela decidiu lhe preparar um chá delicioso e fazer um cafuné em sua cabeça, assim como ele faz com ela. Dessa forma vai poder dormir logo logo. Mas ela que acaba pegando no sono e Zenos a coloca na cama. Quando volta para a sala, se depara com Carmila, que pergunta se o motivo dele não conseguir dormir ser por causa do encontro com o seu grupo mais cedo. Zenos nega isso, mas agora que está refletindo sobre o assunto, se arrepende de não ter dado uns golpes em Aston por tudo que sofreu no passado. Mudando de assunto, Carmila lembra que o rapaz disse ter aprendido magia sozinho, o que ele confirma, pois quando era criança tentou reanimar alguém que já se foi. Tal coisa é considerada pelo reino como magia proibida, coisa que Zenos não fazia ideia até encontrar seu mentor. Isso faz Carmila se lembrar que há cerca de 300 anos alguns magos usavam uma forma de vida artificial conhecida como Golem. Usando de magia sombria e alguns minerais, essas criaturas eram capazes de trabalhar incessantemente até cumprir as ordens de seu dono. Mas isso é uma magia que se perdeu no tempo. Nisso todos acabam sentindo um forte tremor e Carmila decide sair para olhar e se surpreende ao ver que alguém criou justamente os golems sobre os quais ela acabou de falar. Momentos antes, um homem chamado Guia está recebendo uma proposta de trabalho de uma certa pessoa. E apesar das motivações dessa pessoa, ele não liga, porque o pessoal do subterrâneo faz o que for preciso pelo preço certo. No entanto, como o rapaz não quer falar sobre dinheiro, o Guia decide ir embora. Porém é parado no último instante e eles voltam a conversar. Após algum tempo, o homem compreende que o rapaz quer é apenas descontar sua frustração num certo rapaz e considera isso uma boa oportunidade para testar algo em que esteve trabalhando. Agora o gigantesco golem segue destruindo a cidade e Zenos e Carmila vão ver com seus próprios olhos sem acreditar que isso seja possível. Zenos pergunta de Lily, que Carmila explica ainda estar dormindo, pois teria pesadelos se visse isso. Então as outras garotas surgem felizes em ver Zenos bem, já que estavam indo lhe chamar, pois por causa dos ataques daquele monstro muitos de seus homens se encontram feridos. Carmila então explica a ela se tratar de uma forma de vida artificial feita com uma magia que achou estar perdida há muito tempo. A líder dos orques conta terem visto aquela criatura sair do meio das favelas, o que deixa Zenos desconfiado, achando que pode ser obra da guilda subterrânea. Mas deixa isso de lado por enquanto e manda suas amigas reunirem os feridos num só lugar. Enquanto isso, um homem observa ao longe, vendo o poder devastador daquele golem, e embora sua mobilidade seja baixa, ele ainda acredita que o golem vai cumprir bem seu trabalho. Após todos os feridos se juntarem, Zenos começa a curar cada um deles. Mas se sente irritado com isso porque não sabe se vai ser pago depois de tantas curas e ainda está preocupado com Lily, que está sozinha. Longe dali, o Guia observa impressionado com as habilidades de Zenos e considera que ele venceu esse primeiro round. Mas a batalha ainda não acabou, porque seu golem ainda está de pé. E deseja saber o que Zenos fará a seguir. Graças ao esforço de Zenos, todos os feridos foram curados e agora, descansando, o homem se questiona quando o golem vai se cansar e ir embora. Mas Carmila lhe explica que isso não vai acontecer porque golems não param até cumprirem suas ordens. Mas o que a deixa mais intrigada é que alguém conseguiu ter acesso à pedra de alta pureza que forma o núcleo dos golems, já que ela só pode ser encontrada no continente mais ao sul, no lugar onde ficava o castelo do Lorde Demônio. Mas mesmo indo lá encontrar uma dessas pedras parecia impossível, já que todas foram usadas na última guerra. Além disso, o conhecimento da magia sombria usada para criar essas pedras foi perdido, bem como a receita dos ingredientes necessários, por isso se questiona quem poderia deter tais habilidades hoje em dia. Mas Zenos não se importa com isso agora, porque o problema já está instalado e precisa resolver logo isso. Vendo sua coragem, suas amigas também decidem ir com ele.
Nisso Carmila explica que para derrotar o golem precisam destruir o núcleo que está escondido em alguma parte do corpo e enquanto estiver inteiro o golem vai ficar se regenerando. Eles compreendem então as garotas saem em disparada enquanto Zenos fica na retaguarda conjurando bufis de velocidade e força para elas que causam um grande estrago na criatura. Mas acaba não sendo o suficiente e logo Linga é jogada longe. Porém graças ao poder de Zenos a garota fica de pé novamente. Toda essa emoção da batalha faz Zenos se recordar de como é lutar em equipe e reflete que quanto mais longe estiver das pessoas menos eficientes são suas magias. Além disso recorda-se de que mesmo que os bufis sejam parecidos ambos possuem ativações diferentes então precisa focar no momento certo de usar cada uma. Agora mais livres para atacar as garotas focam seus ataques nas pernas fazendo com que o golem caia. Mas há uma garota bem no lugar onde ele vai cair e Zenos tenta correr para salvá-la. Mas quando chega percebe que o golem parou a mão que iria cair nela. Longe de lá um homem fica chateado vendo que Zenos venceu o segundo ato do show. Mas a brincadeira ainda não acabou porque Zenos vai ter que tomar uma decisão importante agora no ato final. Carmila fica em choque com aquela situação sem entender por que o golem ficou tão feroz ao lutar contra Zenos sendo que eles foram feitos para seguir ordens simples. No entanto Zenos sugere que o golem possa estar usando uma pedra imperfeita porque após escanear descobriu que a pedra se encontra do lado esquerdo do peito e supõe que Aston esteja lá. O que é verdade porque o guia explica que a maneira que encontrou de gerar vida a partir de uma pedra mágica foi utilizando pessoas de verdade. Mas como humanos possuem sentimentos muito complexos isso os tornava perigosos demais e impossíveis de controlar por isso os seres ideais para tal coisa são aqueles cegos de ódio. A partir daí basta fundir a pedra com o corpo da pessoa a transformando nessa criatura gigantesca e para convencer Aston informou que esse era o único meio para ele obter sua vingança. Agora que Zenos percebeu tudo o guia fica ainda mais fascinado para ver o desfecho dessa história. Ele deseja profundamente saber se aquele que jurou salvar a todos vai eliminar seu antigo líder quebrando seu juramento. Olhando para aquele ser Zenos decide que vai lutar e manda suas amigas recuarem. Só que essa ideia as desagrada porque um curandeiro não deve ir para a linha de frente e Zenos sabe bem disso afinal foi uma das coisas que seu mentor mais repetiu mas vai fazer isso mesmo assim. Carmila decide ir embora também porque já está quase amanhecendo e promete deixar um chá pronto para quando ele chegar em casa. Nisso Aston se regenera e volta a se levantar enquanto Zenos reflete sobre tudo o que viveram trabalhando juntos. E revela ter ouvido que o motivo pelo qual o homem queria dinheiro e poder era para poder vingar sua irmã que ficou doente há muito tempo e não resistiu porque não tinha dinheiro para os remédios. E sente que deve ter sido por causa desse sentimento que ele tinha por sua irmã que decidiu fazer um esforço para não cair em cima da outra garota a poucos instantes. Aston tenta lhe atacar despejando toda sua ira, mas Zenos se esquiva e com movimentos calculados consegue destruir completamente o corpo do golem deixando exposto Aston. E com alguns simples movimentos dá fim a tudo aquilo. O guia fica impressionado vendo que Zenos não hesitou nem por um instante, mas sente que conseguiu se divertir bastante. Porém quando olha novamente vê que Zenos ainda está batalhando e enquanto ele faz cortes os braços do golem tentam lhe atacar reagindo à fúria de Aston. Assim Zenos segue por longos minutos cortando e regenerando o corpo do homem para retirar a pedra mágica aos poucos. Tal coisa deixa o guia impressionado porque até então acreditava ser impossível existir alguém tão hábil ainda mais conseguindo fazer isso depois de curar tanta gente e apoiar as garotas na batalha. Zenos segue com seu trabalho e ao ver seu esforço Aston questiona o porquê do rapaz ir tão longe por ele. Zenos explica que toda aquela destruição vai custar bem caro para ser consertada e já que Aston está falido deve entregar seu colaborador para pagar. Além disso mesmo que o rapaz não valha de nada ele fez duas coisas boas para Zenos nessa vida. A primeira foi quando lhe tirou da favela e a segunda foi quando lhe indenizou por capricho porque graças àquela moeda ele conseguiu salvar Lily e pôde abrir a clínica. Por fim seu terceiro motivo para não deixar o rapaz morrer é porque ele é um curandeiro então desfere um golpe poderoso quebrando o último pedaço da pedra. Após isso toda a estrutura de pedra some deixando Aston em choque reconhecendo o quanto Zenos é incrível e vingativo lhe deixando vivo para viver na miséria agora que perdeu tudo. Mas Zenos não havia pensado nesse ponto além disso Aston conta estar se lembrando de como Zenos apoiou as garotas na batalha e finalmente percebe que era assim que Zenos lhes ajudava.
Por isso e por tudo que causou a Zenos ele se desculpa. Mas Zenos não quer que o homem fique de cabeça baixa se desculpando, pois isso vai tornar mais difícil ele lhe acertar um soco. Aston não entende e assim que olha vê Zenos concentrando mana no punho com magia de aumento de força e em seguida toma o soco vingativo de Zenos por tudo o que o rapaz causou. Horas depois o rapaz é despertado por Krishna, que avisa que irá prendê-lo por seus diversos crimes. Além disso, acabou se encontrando com Zenos, que lhe contou tudo e tem um recado do homem que disse ter levado embora a espada de Aston porque é um item muito valioso e deve cobrir alguns custos da reconstrução das casas. Isso faz Aston perceber que realmente perdeu tudo, não lhe sobrando nem as roupas do corpo. Mas Krishna ainda tem mais uma coisa para dizer. Uma mensagem de Krai que diz para dar a ele uma moeda de ouro, cortando definitivamente os laços com Aston, o que faz o homem chorar vendo que vai ter como recomeçar. Quanto a Zenos, ele recebe uma ajuda para voltar para casa e quando chega Carmila se diz decepcionada vendo que o rapaz voltou vivo porque havia achado que finalmente voltaria a ter seus dias de paz. Mas Lily revela que ela estava super preocupada com Zenos e ficou flutuando de um lado pro outro. Quanto a ela, sempre soube que Zenos voltaria, por isso tratou de preparar um bom chá para ele. No dia seguinte, Krishna revela não ter encontrado o homem que criou aquele golem, mas descobriu se tratar de alguém conhecido como o guia. Apesar disso, nem seus cavaleiros nem o pessoal das favelas conseguiram encontrar rastros significativos dele após ter ido embora. E as líderes da favela relatam apenas terem descoberto que ele chegou no submundo há poucos dias e ninguém sabe nada sobre ele. No entanto, acham que Zenos deveria tomar cuidado porque ele com certeza vai voltar para atormentar o rapaz novamente, porque ao que aparenta ele deve ter algum plano. Krishna manda elas pararem de ficar teorizando tanto e nisso elas começam a brigar. Zenos as manda brigarem juntas pelo menos, mas Krishna se recusa a sentar na mesma mesa que as demi-humanas porque seria errado dado a sua posição de cavaleira. Então Zenos dá um fim naquela briga por não querer confusão em sua clínica. Após isso, Lily vai até o rapaz vendo que ele deve estar muito cansado da luta e pensa em dar a ideia deles irem descansar nas termais. Mas antes que fale, Sofia surge dando essa ideia antes da garota falar e Zenos acaba topando. Só que ele não esperava que todas as outras garotas fossem aparecer dando a mesma ideia, o que acaba frustrando Lily e ao ver isso Carmila acha muita graça. E decide que vai até as termais também porque já faz um tempo desde que esteve em uma. Lá Sofia acaba invadindo o banho de Zenos, que fica preocupado, mas ela revela que não vai partir para cima dele porque não quer que ele lhe odeie. Apenas reflete que nos últimos tempos seus companheiros têm dito que ela parece mais calma e lembra que há algum tempo ela nunca teria cogitado ter boas relações com lobos e orques. Mas tudo isso mudou graças ao doutor e à medida que fala ela se aproxima mais do homem, que nota isso sem baixar sua guarda, o que faz ela acabar partindo para cima dele. Mas Linga surge para impedir a mulher de roubar o seu amor e as duas acabam brigando por ele. Nisso a líder dos orques também aparece revelando que estava debaixo da água esperando um bom momento desde antes de Zenos entrar e começa a exibir seu corpo escultural na tentativa de atrair o rapaz. Nisso elas brigam novamente e até Krishna surge mandando elas pararem com aquela baixaria. Mas elas sabem que a mulher está ali por Zenos também e todas brigam novamente. Zenos acaba se irritando com tudo aquilo e expulsa as garotas de lá. Elas acabam indo pro lado feminino, onde uma jovem curandeira as observa, notando ser um grupo muito diferente do habitual, e quando Sofia questiona, a garota diz não estar olhando nada. Nisso ela vê Lily, que está triste porque seus airbags ainda não cresceram. Então ela vai para a água, onde encontra Carmila, que lhe manda não ficar triste porque ela não tem como saber se Zenos se interessa mais pelos grandes ou pelos pequenos, e isso deixa a garota realmente feliz vendo que ainda pode ter uma chance. Nesse momento repara que Carmila está ficando transparente e ela sente que pode ter chegado o momento de ascender aos céus, então some pro desespero de Lily. Mas ela volta mostrando ser uma pegadinha. Porém a curandeira acaba vendo que ela é um espectro e decide acabar com ela. Mas Carmila passa pro lado de Zenos, que fica assustado. Já a mulher acha que deve ter alucinado, já que todas as outras estão muito calmas. Mais tarde todas vão jantar e brindam enquanto Carmila decide ficar no quarto. Zenos chama Krishna para brindar com eles e isso deixa a mulher muito frustrada porque não quer se sentar na mesma mesa que as outras.
Momentos depois ele coloca Lily na cama cansado e ao ver Carmila explica que foi uma noite exaustiva porque durante o jantar ambas começaram a fazer um concurso de bebedeira onde a ganhadora se sentaria em seu colo. Carmila acha isso engraçado e diz a Zenos que ele deveria aproveitar esses momentos divertidos porque em breve vai se envolver em coisas muito complicadas. Zenos então muda de assunto querendo saber como ela chegou até ali já que não pode ficar muito tempo no sol e a mulher aponta para seu cajado. Ela explica que por ser um espectro pode entrar em objetos aos quais seja muito apegada e dessa forma ficou naquele cajado enquanto Zenos lhe carregava. O rapaz reflete sobre isso percebendo que se ela é apegada àquilo então provavelmente era algo de que gostava muito quando era viva, por isso questiona novamente o que ela fazia em sua vida. Mas ela apenas diz não lembrar mais, não querendo tocar nesse assunto, e serve mais um copo para Zenos. No dia seguinte um acidente acontece. As pedras mágicas de fogo explodem deixando o cozinheiro ferido e ao ver aquilo a curandeira corre para ajudar. Mas apenas consegue prestar os primeiros socorros e avisa que o homem vai precisar ser levado até o hospital real onde podem curá-lo com círculos mágicos avançados. Nisso Zenos surge e após ouvir o que aconteceu observa o rapaz e não acha que ele precise de círculos mágicos. A garota fica incrédula com as palavras de Zenos. Ele segue dizendo que gostou muito da comida e pretende voltar no futuro, por isso vai fazer algo como cortesia e logo parte. A garota não entende como ele pode ter abandonado aquele homem. Mas quando olha o cozinheiro está bem novamente como se nunca tivesse se ferido. Ela sem entender questiona se sua magia teria feito aquilo. Mas sabe que seu nível não é tão alto, então chega à conclusão de que só pode ter sido Zenos. A garota relata isso a seu chefe que fica muito interessado pois alguém com tal nível de habilidade seria facilmente considerado um curandeiro de elite e ficaria entre os 10 que existem no país. No entanto, como as informações que sua amiga passa são muito vagas, ele resolve deixar isso pra lá e não acha que ele possa ser um perigo já que curou e foi embora. Ela então menciona o sobretudo preto que Zenos usava e isso desperta o interesse no homem que agora deseja encontrá-lo. E decide começar olhando nos registros oficiais do povo, pois caso não conste o nome de Zenos isso significará que ele é um cidadão não oficial. Ou seja, um membro da favela. E apesar do lugar ser muito grande ele já sabe como vai fazer para encontrá-lo. Horas depois ele é levado até Zenos vestido como pessoa comum. O irmão de Sofia relata que o rapaz entrou num estabelecimento e logo passou muito mal. Zenos analisa e vê que se trata da doença do pulmão vermelho. Algo que causou uma grande epidemia há alguns anos. Mas isso é estranho porque essa doença foi erradicada graças a um remédio milagroso. O homem acha a dedução de Zenos impressionante e se apresenta como Hernardo Becker, um curandeiro de elite do castelo. Porém, apesar do título, admite não ser muito bom com magia de cura. Zenos fica impressionado e questiona sobre a doença porque parece diferente da que conhece. Nisso chega Umin achando loucura o plano de Hernardo de se deixar ficar doente e ser levado para aquela clínica. Ele acha que esse era o único jeito de achar Zenos e logo passa mal novamente. Mas avisa aos outros que não precisam se preocupar porque tomou apenas uma dose muito enfraquecida da doença e logo o efeito deve passar e para garantir isso está tomando o antídoto. Ele fez isso porque queria encontrar Zenos e sabe que os moradores não hesitariam em lhe trazer alguém muito doente. Zenos questiona onde ele teria achado aquele remédio e é revelado que Hernardo é ninguém mais ninguém menos que o criador do antídoto para a doença do pulmão vermelho bem como outros remédios para várias doenças. E por seus esforços lhe foi dado o título de curandeiro de elite. Nisso ele conta ter vindo até ali porque quando ouviu sobre um curandeiro de sobretudo preto pensou se tratar de um velho conhecido, mas percebe que estava enganado. Zenos explica que aquele sobretudo lhe foi dado por seu mestre mas não sabe o nome do homem que lhe ensinou tudo. Hernardo pensa sobre isso e decide convidar Zenos para o hospital real pois tem um problema delicado que só Zenos poderia resolver por ser um estranho com habilidades incríveis. No entanto, as líderes do local entram avisando que não permitirão que ele leve Zenos de lá. E explicam terem vindo porque Carmila ergueu a bandeira vermelha que alerta sobre emergências. Elas seguem explicando não poderem brigar dentro da clínica por ordens de Zenos, mas darão uma lição no rapaz assim que ele sair. Hernardo fica em choque vendo a união de espécies diferentes para proteger o rapaz e decide mudar sua abordagem. Tornaram agora seu pedido um convite para Zenos que acaba topando.
explicando para as garotas que agora que ele sabe de sua operação clandestina vai ser melhor se lhe dever favores. Além disso, ele lembra que quando a doença do pulmão vermelho estava assolando as favelas, o remédio foi distribuído a todos de graça, e isso foi graças ao homem que insistiu que era necessário mesmo com todos os nobres sendo contra. E ainda tem o fato de que o homem conhece seu mentor. Nisso, Hernardo promete lhe revelar detalhes sobre seu mentor no devido tempo e parabeniza Zenos por acabar de entrar na Academia Real.